Bom dia, queridas crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Uma excelente quarta-feira a todos. Hoje iremos trabalhar na nossa primeira aula a disciplina de História, com o tema A Exploração do Trabalho Infantil, que está disponível nas páginas 30 e 31, e nossa atividade, que será na página 32, certo? Então, como de costume, vamos iniciar a nossa aula com aquela nossa oraçãozinha de rotina, certo? Agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais um mês que se inicia e pedindo forças e proteção divina para que esta pandemia possa logo passar. Bom dia, meu Deus querido, as aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Amém, queridas crianças. Então, por gentileza, peço que vocês peguem aí o livro de vocês na página 30, certo? O livro de História, em que faremos a leitura e exploraremos um pouco do que traz o livro sobre a exploração infantil. A exploração infantil. Quando os negros vieram para o Brasil, muitos deles vieram com seus filhos, que também sofriam com a escravidão. As crianças, mesmo as muito pequenas, eram afastadas dos seus pais e começavam a trabalhar. Elas não podiam brincar, era discriminada e viviam numa realidade dura. Então, vemos que esse processo de exploração do trabalho infantil deu-se a partir da vinda dos escravos para cá. Além de os pais trazerem os seus filhos, estes também eram escravizados e eram vistos de maneira distinta das outras crianças. Nos dias de hoje, muitas crianças também vivem trabalhando, muitas vezes obrigadas pelos seus familiares para que possam ajudar no orçamento familiar. Elas deixam de estudar, de brincar e precisam assumir responsabilidades que não são delas. Veja alguns relatos que precisam de crianças que precisam trabalhar. Então, mesmo diante de hoje, sabendo que é proibido, que existem leis, que existem conselhos em que devem, na verdade, proteger essa criança, cuidar dela para que esta não possa vir a trabalhar, ainda existem algumas crianças que são obrigadas a trabalhar para ajudar no sustento da família. Aí no livro de vocês tem um relato. O primeiro relato é de João. João tem 11 anos, acordo cedo. Tenho que fazer o café dos meus irmãos, dou comida e banho. Depois, levo todos para a escola, cuido da casa e vou pedir um trocadinho no sinal da farmácia. Tenho que ajudar minha mãe a cuidar da casa. Ou seja, João está assumindo uma responsabilidade, aí podemos ver, de uma pessoa adulta, de acordar cedo, de fazer café da manhã, de levar os irmãos para a escola. Mas e João? João não vai à escola. João tem 11 anos, mais ou menos a idade que acredito eu que algum de vocês tenham, e que ao invés de ter a obrigação simplesmente de ir à escola, de estudar, de brincar, de socializar com outras crianças, João passa parte do seu tempo no sinal pedindo trocados para ajudar no sustento da sua família, certo? O segundo relato é de Lia. Lia tem apenas 9 anos. Vou para o lixão catar os restos de comida que as pessoas deixam. Lá em casa, todos vivem no lixo. Posso até encontrar brinquedos e roupas num dia só. Às vezes, dá vontade de chorar, porque eu queria mesmo era uma roupa nova. Então, já a situação de Lia já é bastante diferente. A família dela vive no lixão. Eles não pedem, mas eles vivem de restos de coisas de outras pessoas. Então, mesmo que os programas sociais para ajudar esse tipo de criança tenham avançados, na verdade, ainda não existe uma fiscalização tão grande quanto deveria ter, porque ainda existem crianças que se encontram nessa situação, como a situação de João e de Lia, certo, pessoal? Peço por gentileza que vocês passem para a página 31, que diz o seguinte: o trabalho infantil é ilegal.
Durante a escravidão, as crianças negras escravizadas faziam os seguintes trabalhos. Então, lá quando os portugueses mandaram pegar os negros lá na África, como é que eu posso dizer? Essas crianças também vieram com seus pais e elas eram escravizadas. Vejam aí algumas atribuições que eram dadas aos meninos e às meninas. Por exemplo, os meninos, guiar os cegos, levar o lixo à rua, levar recados, amolar facas, buscar latas de água e cuidar dos cavalos. Essas eram algumas atribuições aos meninos. E atribuições essas perigosas, como por exemplo, amolar facas, que é perigoso, buscar latas de água, que é pesado, cuidar do cavalo. Isso são atividades que trazem risco para a vida da criança, certo? Tem aí as meninas, ajudar na cozinha, costurar, lavar pratos, cuidar da limpeza da casa, varrer o quintal e descascar verduras. Então, as meninas possuíam mais esse trabalho doméstico, caseiro, mas que não deixava de proibir as crianças de estar tendo uma infância, como brincar, como ir à escola, não tinham esses direitos, ou seja, esses direitos eram escassos para eles. Atualmente, existe um documento chamado Declaração dos Direitos da Criança, em que se conhecem muitos direitos e necessidades delas. Nelas dizem que a criança tem direito à educação, à moradia, ao lazer e aos serviços médicos. Então, toda e qualquer criança, minha gente, tem direito à escola, tem direito a ter lazer, certo? Isso aí é um direito da criança que deve ser preservado, mesmo não sendo, às vezes por falta de fiscalização, mas pelo menos deveria ser. Não pode ser explorada em trabalhos que prejudiquem sua educação, o seu desenvolvimento e sua saúde mental e moral. Não pode ser discriminada pela cor de sua pele ou pelo tipo de cabelo. Tem que ser amada e compreendida, certo? Então, existem alguns direitos, certo? Que resguardam as crianças, que preservam elas, para que estas não possam estar fazendo coisas que não é direito, que não é seu dever, como trabalhar. Isso não quer dizer que, tia, então minha mãe, quando eu acordo, pede para mim dobrar os panos da minha cama, arrumar minha mochila. Isso é exploração infantil? Não. Sua mãe está apenas ajudando para que você seja uma criança organizada, que cumpra com as suas obrigações. Bem diferente de relatos como o que a gente viu de Joana e de Lia, né? Isso, crianças. Toda criança tem direito garantido de ser criança, de brincar e de estudar. Todos precisam preocupar-se em protegê-las da exploração. Pode não parecer, mas hoje a situação está mudando aos poucos. Veja essa reportagem, tem aí uma reportagem. O número de crianças extremamente pobres que trabalham no Brasil voltou a cair. Em 2013, eram 172 mil. No ano passado, 138 mil. Elas são de famílias que recebiam até 83 per capita em 2014. Gente, per capita é a renda por pessoa. Imagine você ter que sobreviver na sua casa o mês inteiro com apenas R$ 83. Estamos falando de pobreza muito grande, de falta de condições para as coisas básicas, como até mesmo a alimentação e higiene pessoal. Entre os pobres de família com renda per capita entre R$ 84 e R$ 165, o número se manteve estável. Em 2013, 291 crianças nessa faixa de renda trabalhavam. No ano passado, 289. Os dados integram pesquisas recentes finalizadas pelo IBGE, número divulgados pelo Instituto Sem Cortes de Renda, mostram que no total o trabalho infantil no país subiu 9,3%. O fenômeno ocorreu justamente entre os que têm um pouco maior e estão fora da faixa de pobreza. Examinando os dados de forma detalhada, percebemos que estamos diante de um novo desafio, diz Tereza Campelo, ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O trabalho da criança miserável em jornadas degradantes como as das carvoarias
praticamente acabou graças às ações não de um governo, mas de um Estado brasileiro, que ocorrem desde os anos de 1990 a fim. Agora temos que pensar em iniciativas para combater um outro tipo de fenômeno, inclusive o trabalho da criança no âmbito familiar, certo? Então vemos aí que tem diminuído um pouco essa exploração, esse trabalho dessas crianças, mas não de forma significativa, não de forma como deveria, porque na realidade deveria ser extinto, abolido, acabado, mas vimos que ainda existe. Então luta-se, né, para que isso não aconteça mais. Então aí, como atividade, deixo aí para vocês a página 32, em que a primeira questão diz o seguinte: o que acontecia com as crianças negras, filhas de escravos? Vimos que os escravos, quando eles vinham lá da África, eles traziam suas crianças, certo? O que era que elas faziam aqui? 2. Nos dias de hoje, encontramos crianças que trabalham? 3. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, o que está ocorrendo hoje, certo? Lembra que a gente leu a reportagem na Folha de São Paulo? O que é que está acontecendo hoje? 4. Quem fez a reportagem e em que data? Na reportagem tem o nome da pessoa que fez e tem a data. Vocês vão estar colocando aí. Na época da reportagem, que função ocupava Teresa Campelo? Também na reportagem diz qual era a função de Teresa Campelo, certo? 6. Você concorda com a reportagem? Por quê? Aí você vai estar dizendo, dando a sua opinião, se você concorda com os dados dessa reportagem, se sim ou se não, e vai explicar o seu porquê, justificar, dar o seu motivo para a sua concordância ou discordância. 7. O que é a Declaração dos Direitos da Criança, certo? Durante a leitura do texto, a gente viu que é um documento, certo? Que se reconhecem tanto os direitos das crianças como as necessidades que as crianças possuem. 8. Complete o texto. Toda criança tem direito a. Então, lá naquela parte do documento tem especificando os direitos da criança. Vocês vão dar uma lidinha lá no quadradinho amarelo. A moradia, ao e aos serviços médicos. 9ª questão. Escreva 2 atividades que os meninos negros tinham na época da escravidão. Vocês vão escrever 2 atribuições para as meninas na letra A e 2 atribuições para os meninos, de escolha de vocês. Por último, na 10ª questão, escreva alguns direitos da criança. Aí vocês podem estar dando uma pesquisada, certo? Melhor aí na internet sobre esses direitos das crianças. Então, é isso. Beijos. A atividade é somente a página 32.